Olá pessoal, estamos dando início a mais uma aula sobre as principais metodologias de software ágil que a gente tem no mercado disponível, os principais frameworks ágeis disponíveis, que não seja o Scrum. A gente já está cansado de ver o pessoal falar muito sobre Scrum, né? Não é que seja ruim a metodologia, é muito utilizada, mas é importante que a gente dê um norte para novas metodologias e a gente consiga identificar, saber que existem outras possibilidades no mundo de desenvolvimento de software. E dessa vez vamos ver um pouco sobre o Lean Software Development. E o objetivo dessa aula é conhecer e identificar os principais princípios do Lean, os 7 principais princípios do Lean, identificar os desperdícios e aplicar o Lean na prática no mundo do desenvolvimento de software, no nosso dia a dia em desenvolvimento de software. Iniciamos ensinando uma introdução geral sobre o que é o Lean Software Development. É a adaptação dos princípios Lean do sistema Toyota de produção. Como vimos em aulas anteriores, a metodologia de software, quando é aplicada em uma grande empresa principalmente, quando chega a uma certa maturidade dessa metodologia, geralmente a própria empresa cria aspectos que são particulares a essa empresa, né? Por exemplo, digamos que uma empresa como a Chevrolet, a Volkswagen, ela implementa uma metodologia de software Scrum, por exemplo, utilizando o Scrum na prática. Porém, o Scrum que eles estão utilizando é uma adaptação do Scrum que é de acordo com a realidade dessa empresa. E essa adaptação que é criada nessa empresa, com o sucesso das aplicações, faz com que essa empresa lance a própria metodologia, e assim funcionou com a Toyota também. A Toyota utiliza a tecnologia, a metodologia Lean, e foi um sucesso no desenvolvimento de software. E o Lean Software Development é baseado nos princípios do Lean, que é o sistema de Toyota, para o desenvolvimento de software, com foco em eliminar desperdício e maximizar o valor da entrega ao cliente. Ela é principalmente, o principal objetivo do Lean é trazer para a gente um software rápido. É o desenvolvimento de software rápido, de uma forma bem rápida. Se tem um software que eu quero entregar o mais rápido possível, o Lean é uma das principais metodologias para fazer isso para a gente. Iniciando pelas origens, a origem histórica do Lean, ele iniciou com o sistema Toyota de manufatura, que desde lá dos anos 50, dos anos 70 já era utilizado pela Toyota. E a adaptação do software, existe um livro que é publicado que fala sobre Lean Software Development, e é que a gente está com uma capa dele aqui para mostrar para vocês, né? Ele é da Mary Pepdick, né? Eu sou péssimo para falar esses nomes estrangeiros, né? E é um dos principais livros técnicos nessa área de desenvolvimento de software, utilizando Lean Software Development, utilizando essa metodologia. E ele é baseado em 7 princípios fundamentais. Os 7 princípios são eles: eliminar desperdício, amplificar o aprendizado, adiar compromissos, entregar rápido, empoderar a equipe, construir integridade e otimizar o tudo. Aqui eu coloquei em negrito a parte em português, né, a tradução em português, e do lado tem a parte original, né, original em inglês, como está publicado lá no livro, né, que é Eliminate Waste, que é eliminar desperdício. Você não pode desperdiçar tempo, principalmente tempo no desenvolvimento do software, e é um dos princípios do Lean. Amplificar o aprendizado, essa questão do aprendizado no Lean, ele é bastante relevante, né? Eles levam em consideração bastante essa questão do aprendizado, né? Porque novas equipes que vão sendo adicionadas, novos funcionários, novos integrantes que vão ser adicionados à equipe de desenvolvimento de software, eles têm que ter um know-how de como funciona esse software e como resolver determinado problema. E esse aprendizado, geralmente, ele é acumulado em um certo local. Tem muitas empresas que utilizam banco de conhecimento para isso. Então, digamos que tem problemas recorrentes que acontecem em determinado projeto, e esse problema é sempre registrado em um banco de conhecimento. Então, novos funcionários que entrar nesse projeto, ele vai sempre recorrer a esse banco de conhecimento e vai conseguir resolver o problema deles. Adiar compromissos, sempre que tiver alguns compromissos que vai impactar o projeto, ele vai ser adiado. Entregar rápido, que é a principal coisa do Lean, é a entrega rápida. O Lean Software Development ele é principalmente caracterizado por desenvolvimento de software rápido, uma forma bem rápida de você conseguir desenvolver o software e entregar o quanto antes. E empoderar a equipe, né?
aquela questão de você valorizar a sua equipe, né? Construir integridade e otimizar o todo. Então, essa questão da otimização do todo também, ele também traz para a gente a questão de você sempre fazer revisão de código, revisar o código, né? Sempre estar otimizando o seu código, certo? Os 7 desperdícios no desenvolvimento de software. Ele traz para a gente alguns desperdícios que acontecem no desenvolvimento de software. Entre eles, a gente tem 7. Código parcialmente feito, né? Existe aí uma máxima que é utilizada no desenvolvimento de software, que o pessoal diz assim, né? Certo que a gente não vai levar isso literalmente, né? Mas tem um pouco de verdade nisso, um pouco de verdade, certo? Que é aquela coisa, o mal feito é melhor do que o não feito. Quem nunca escutou essa frase, né? O mal feito é melhor do que o não feito. Então você tem que fazer, você não vai deixar o código parcialmente feito. Se você não terminou ele completamente, isso aí é um dos desperdícios que deve ser evitado, que o Lean fala que você não deve fazer isso. Você deve entregar o código completamente feito. Você esperar muito tempo, também é um dos desperdícios do Lean. Transporte desnecessário, é mais um desperdício. Reprocessamento, você está sempre processando alguma informação dentro do Lean. Inventário, movimento e filtros extras. São alguns desperdícios que devem ser evitados, que o Lean traz para a gente lá a caracterização desses desperdícios, certo? Essas filtros extras, isso não significa que o Lean não vai incentivar o feedback do cliente. Ele sempre incentiva isso também. Porém, esses filtros extras, isso significa que lá no início, na parte de levantamento de requisitos, foi mal feito, né? Então fez com que você tenha que ter novos filtros no decorrer do desenvolvimento do software. Isso vai atrasar bastante o planejamento do software e a entrega do software. E ele sempre veza por essa questão da entrega rápida do software. Foco no valor e stream médio. O conceito: mapear o fluxo de valor do início ao fim para identificar gargalos e desperdícios. Então, essa identificação é feita lá no início. Você vai evitar que tenha alguns gargalos e alguns desperdícios desses. Dos 7 desperdícios que vimos anteriormente, eles são evitados com a questão do foco no valor. Os benefícios: a visibilidade do processo inteiro e redução do lead time. As vantagens do Lean Development, do Lean Software Development. Algumas vantagens: redução drástica de desperdícios. Ele já lembra para vocês quais são os 7 principais desperdícios que vão atrasar o desenvolvimento do software. Então, você já tem caracterizado lá, já tem mapeado quais são os possíveis desperdícios, e você, em cada um dos desperdícios, deve tomar cuidado, né, para evitar eles, e também tem lá no software como você evitar esses desperdícios, né? Então, algumas vantagens que vai trazer: redução drástica de desperdícios, entrega mais rápida de valor, sempre a rapidez é um carro-chefe do Lean Software Development, maior qualidade embutida e equipes mais motivadas, porque ele visa também a valorização da equipe e melhor alinhamento do cliente. Alguns desafios e limitações do Lean Software Development. Existe mudança cultural forte, né? E isso aí acontece não só com o Lean, mas com diversas outras metodologias de desenvolvimento de software, porque geralmente existem empresas que trabalham com apenas uma metodologia de desenvolvimento de software. Por exemplo, a empresa trabalha com o Scrum em todos os projetos. Então surgiu um software crítico que tem uma alta probabilidade de risco. Então há necessidade de se trabalhar com o modelo espiral, por exemplo. Então, quando a gente traz um novo modelo para essa equipe, isso vai ter uma mudança drástica de cultura. A questão cultural da empresa vai ser modificada drasticamente, o que nem sempre é bem visto pela equipe, né? Sempre tem essa resistência do pessoal que trabalha com uma metodologia de desenvolvimento de software, que já está acostumado com essa metodologia. Quando vem uma nova metodologia, há necessidade de estudar quais são as caracterizações dessa metodologia, como vai ocorrer determinada fase da metodologia, né? E isso requer tempo, requer disposição, e nem sempre as equipes querem isso, né? Então, como você está adotando uma nova metodologia de software, essa exigência da mudança cultural, né? A mudança cultural que acontece na empresa sempre é um problema que deve ser
encarado. Né? É difícil em equipes grandes ou distribuídas, porque ele é mais caracterizado por entrega rápida de software, então, consequentemente, os softwares geralmente são um software pequeno, não um software tão grande. E pode ser mal interpretado como cortar custos a qualquer preço, né? Porque ele sempre diz assim, você tem que entregar rápido o software. Então, algumas pessoas podem interpretar isso de uma forma mal, né? De forma mal interpretada. Vai identificar, vai achar que você vai entregar a qualquer preço, vai entregar um software de má qualidade. Aquela questão de você entregar ele pronto e você evitar aquele desperdício de entregar ele parcialmente pronto, que geralmente o pessoal até utiliza aquela frase do mal feito é melhor do que o não feito, né? Isso aí às vezes é bem interpretado, o pessoal tende a achar que vai entregar o software de má qualidade. Então, das limitações. E necessita maturidade técnica e alta, né? Então, uma balança que você vai colocar os prós e os contras e vai identificar se é uma boa encarar o Lean, né? Você adotar o Lean na sua empresa. E a diferenciação entre o Lean e o Ágil, o desenvolvimento ágil, as diferenças e complementaridades. Existem várias diferenças entre eles. Né? Algumas das diferenças principais é que geralmente o desenvolvimento ágil ele veza o quê? O feedback do cliente. E o feedback do cliente às vezes requer várias alterações do software que não foram identificadas lá no início da codificação. Isso vai acontecer com que tenha um desses desperdícios que é caracterizado no Lean, que é o quê? Features extras. Então vai ter novos sprints, por exemplo, novos sprints no desenvolvimento de software, né? Isso é a diferenciação do Lean, porque o Lean não veza por isso. Ele quer que entregue o mais rápido possível e que evite features extras. Conclusão e dicas finais. Né? Como vemos que o Lean ele foca principalmente nessa questão da entrega rápida de software. Né? E algumas dicas que a gente pode trazer para a utilização do Lean foque em eliminar desperdícios. Tudo que não agrega valor ao cliente deve ser eliminado para você priorizar essa questão da entrega rápida, porque se você está pegando coisas que não vai agregar valor ao software, não vai agregar valor ao cliente, você só vai atrasar o projeto. Né? Então, você elimina os desperdícios, essas coisas que não vai agregar valor ao software, às vezes até alguma funcionalidade que não agrega valor, porque você achou que seria necessário ser adicionada lá no software, você tem que eliminar essa funcionalidade. Né? Às vezes até o cliente pedir essa funcionalidade, mas você acha que entre um acordo com o cliente, você chegou à conclusão, não achou, né? Chegou à conclusão que isso não vai agregar valor, então você vai focar principalmente no que vai agregar valor ao software. Né? Construir qualidade desde o início, né? A questão de você entregar rápido, isso não significa que você vai entregar uma coisa de má qualidade. Né? Você vai ter que, desde o início, focar na qualidade, mas também na entrega rápida ao cliente. Criar fluxo contínuo com colaboração e Kanban. O Kanban é uma das técnicas, uma das ferramentas mais utilizadas em quase todos os metodologias de desenvolvimento de software. Né? Ela está como metodologia ágil de desenvolvimento, porém, ela é tão utilizada que se tornou uma espécie de ferramenta que é utilizada em outras metodologias de desenvolvimento de software e também pode ser utilizada também no Software Development, que é utilizado também no Scrum. No Scrum a gente também tem o Kanban, né, que a gente tem. O Kanban, para quem não lembra, é aquele que tem uns quadrinhos, né? Tem geralmente um quadrinho com 3 colunas e cada coluna é adicionadas as stacks, as skills, né? As stacks que você está fazendo, as tasks que você está fazendo, né? Você está fazendo as tarefas de desenvolvimento de software e é adicionado nesse quadro. Ou seja, tem o quadro lá para fazer, o quadro que está fazendo e o quadro feito. Né? Isso você vai migrando de coluna para coluna dentro do Scrum e vai caracterizando se você tem um trabalho para fazer, se você está fazendo um trabalho ou se esse trabalho já está concluído. Né? É utilizado também dentro do Lean Software Development, do Kanban. Adiar decisões tardiamente, entregar rápido para obter feedback e respeitar as pessoas como comunidade de feedback, como comunicação e feedback, né? E otimizar o tudo. Sempre busca a melhoria contínua com foco no valor para o usuário final. Né? E essa questão do valor, às vezes a gente vai ter um certo conflito em relação à utilização de determinada metodologia de desenvolvimento de software. Porque as pessoas dizem, não, mas essa metodologia não foca muito em valor, essa daqui foca mais, essa aqui foca mais em qualidade. Né? Mas percebam uma coisa, a utilização de metodologia de desenvolvimento de software
não necessariamente significa que você não vai utilizar um guia de um guia de gerenciamento de projeto. E esse guia de gerenciamento de projeto, na utilização que deve ser utilizado, ele vai focar na qualidade também. Por exemplo, a sua empresa está utilizando a metodologia Lean Software Development e, paralelamente, está utilizando o guia de gerenciamento de projeto PMBOK. Então, o PMBOK vai dizer lá, tem uma das áreas, se for utilizando o PMBOK da System Edição, tem uma das áreas que é relativa à qualidade do software, à qualidade da entrega. Então, a questão da qualidade já está bem abrangida com a utilização do PMBOK, né? Ele vai garantir que tenha qualidade essa entrega de software. Então, chegando à conclusão, né, tivemos mais uma aula, né, a aula de Lean Software Development. Já temos algumas aulas já disponíveis aqui no YouTube, né, o RUP, XP, método ASD e Cristão Metodologia. Essas são algumas aulas que vai complementar a disciplina de método de processo de desenvolvimento de software do IFPB, para dar uma nova cara, né? dar algumas possibilidades aos alunos de desenvolvimento de novas metodologias. Então, eu tomei a iniciativa de trazer para vocês algumas aulas, e entre elas são essas que a gente pode ver aqui, né? Tem a do Lean, tem a do RUP, a do XP, né? Tem a do método ASD, do Cristal, metodologia Cristal. Né? Existem várias outras também que estão disponíveis aqui no canal, certo? Então, obrigado a todos por assistir até aqui e até a próxima, se Deus quiser.